Mas então, assim, o doutor Eliazor é que estabeleceu as bases jurídicas cíveis para a gente ser o que é hoje. Mas era assim, quando eu herdei fui eleito, né, o que eu recebi foi uma caixa com os livros contábeis, algumas coisinhas que o Eliazor me passou, né? E no final da gestão dele, ele teve uma atuação muito importante, porque aí houve uma reforma na associação médica e algumas sociedades poderiam se associar e ficar com uma sala específica. Sim. Aí nós conseguimos, o Eliazor conseguiu que a gente dividisse uma sala e uma secretária específica com a Sociedade de Angiologia e com a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, os três. Então eu já comecei a gestão tendo uma sala específica, e não mais no salão cheio de secretários. Entendi. A gente tinha um espaço próprio. Bom, o que eu mudei na sociedade? Porque a sociedade não tinha assim, reuniões mensais programadas. Ela tinha algumas reuniões científicas, aconteciam às sextas-feiras, discussão de casos, algumas jornadas, e quando ia chegando o momento do congresso, aí fazia as reuniões mais para preparação para o congresso. Era assim que quando eu entrei na gestão anterior. Aí nós mudamos a regra, agora nós temos diretores, nós já tínhamos diretores, mas com a pauta mais definida de cada um, e passamos a ter reuniões mensais. E as comissões? As comissões vieram um pouquinho mais adiante. Sim. A gente abriu algumas comissões, mas nas gestões posteriores elas apareceram. Nessa época as reuniões eram mensais, né? E nessas reuniões vocês discutiam... Faziam programação administrativa. Certo. Então a gente começava a planejar o Congresso Mineiro um ano antes. Sim. Porque tinha que montar a grade, fazer os convites, coordenar as agendas, buscar os patrocínios. Então aí a gente contratou uma empresa, já existiam empresas e tal, mas assim, oficialmente com o CNPJ nosso, com uma agenda definida, a gente tinha reuniões com a empresa, de eventos, e aí nós trabalhamos assim e criamos jornadas, nós fizemos jornadas no interior, tinha as reuniões científicas, mas a reunião mensal era administrativa, né? E planejamos as jornadas nas regionais, porque nós temos as 5 regionais no estado, né? Fazia as reuniões lá em Belo Horizonte. Isso tudo com a internet ainda meio incipiente, né? Praticamente não tinha, né? Nós ganhamos, a Associação Médica, no meio da gestão, ela abriu uma página na internet, abriu um sítio, né? E nos ofereceu uma página. Aí nós colocamos lá umas informações na página, porque não era nada assim, com a dinâmica que tem hoje, não tinha nem conteúdo suficiente. Mas eu pus lá uma história da sociedade, inclusive do Dr. José Silva escreveu esse texto para nós, José Silva Rezende. E aí nós fizemos isso. E na minha gestão também, a gente instituiu o Boletim Mineiro de Pneumologia. Fizemos esse boletim que o Dr. Eliazor... impresso. Ele tinha começado na gestão dele, mas fez 1 ou 2 edições. A gente fez ali bimensal. E nós fizemos uma tiragem para circular no país inteiro, para 3 mil folhetos, né, que a gente mandava por e-mail, por correio, né, para os sócios da Brasileira também. Então deu um impulso grande, fizemos um grande congresso. O final da gestão é o congresso, né? Então foi 2001, né? Segundo semestre de 2001, eu convidei inclusive um colega de fora, aqui da Argentina, que tornou-se meu amigo, Dr. Carlos Luna, foi o primeiro estrangeiro aqui que veio para o congresso, na era aí da Sociedade de Pneumologia e Cirurgia Torácica, né? E foi muito bom, valorizou o congresso, vários, tive mais de quase 15 ou 16 convidados nacionais. Então foi um congresso grande, a gente conseguiu uma projeção aí da pneumologia mineira para o país. Mas eu posso falar com tranquilidade, o nosso grupo aqui de pneumologia é um grupo bastante coeso, sabe? Teve uma revolução, né? Da década de 90 para 2000, teve uma revolução muito grande, porque nós investimos muito, conseguimos patrocínios, os patrocinadores faziam pacote anual com os eventos, e trazia bastante coisa.
e a turma, ela frequentou e sempre foi muito ativa, sabe? Então nós temos um núcleo de pneumologista muito dedicado à sociedade, frequentava, não era um grupo grande, porque a especialidade não era muito grande, né? Mas à medida que foram aparecendo as novas residências e tudo mais, novos pneumologistas estão sendo agregados e participando também. Eu achei que houve muita colaboração, o pessoal se dedicava muito, vinha nos eventos, participava dos congressos, e a gente começou também nacionalmente a aparecer mais, né? Então os colegas de fora, os professores de fora, vinham aqui com muito gosto, inclusive. E assim, os residentes sempre participaram da Sociedade Mineira ou só de um tempo para cá? Não, sempre participaram. Eu mesmo, a gente começou a frequentar quando ainda era lá do estágio, né? A gente começou a ir nas reuniões. O que aconteceu foi que ficou mais, vamos dizer assim, mais organizado e com a possibilidade de participação maior, inclusive dos residentes. Porque o congresso crescendo, então a gente incentivava a participação dos serviços, na apresentação dos casos, os residentes começaram a levar trabalhos para o congresso. Então a gente sempre dá esse espaço para uma participação maior, né? Houve uma organização maior nesse sentido. A gente instituiu o prêmio, o melhor trabalho, e aí passou a ser uma atividade comum para os residentes também. A organização administrativa, ela ficou mais profissional, porque aí nós tínhamos funções bem definidas, não tinha mais a caixinha, né? Existia lá a pauta de cada diretoria, né? Bem definida no estatuto, né? Então cada um geria de uma forma bastante mais profissional a gestão, né? Então a gente teve a oportunidade de fazer programações com mais antecedência, né? Sim. Porque para você conseguir fazer um bom evento e boas jornadas e você crescer, por exemplo, nós passamos a ter inclusive uma conta para pagar, que era a secretária, que a gente não pagava, né? Então, o espaço também, a gente tinha lá um aluguel pequeno, que era uma sala da Associação Médica, né? Ter autonomia de fazer a gestão e vender um bom produto, vamos dizer assim, que é o que a gente queria conversar sobre ciência, né? E prática clínica, né? Então, eu acho que o maior legado foi isso, a gente ter a administração mais bem definida, as reuniões mensais e uma programação antecipada, né? E um contato assim de marketing que começou lá naquela época, né? Para que a gente conseguisse os patrocínios, né? Para tocar a nossa gestão. A Sociedade Brasileira, assim que eu participei a primeira vez, eu nunca mais deixei de participar da Sociedade Brasileira, desde lá da década de 90. E mesmo da Mineira, né? A Mineira aqui, mesmo depois de sair da presidência, eu fui coordenador de comissão de infecções, depois comissão de circulação pulmonar, que é uma comissão muito atuante, né? Que é a que eu participo mais atualmente. Mas a gente é bastante ativo, o grupo da circulação pulmonar, sabe? Trabalha junto à Secretaria de Estado da Saúde para conseguir os benefícios. Hoje é uma situação que eu vivo na brasileira, mas a gente viveu muito na mineira, porque a comissão de circulação surgiu com um grupo que era bem pequeno, que era eu, o doutor Frederico Tadeu Campos, doutor Renato Maciel, depois a doutora Virgínia, o doutor Rodrigo entraram, o doutor André, que é o coordenador atual, mas a gente começou com um grupo bem pequeno, no início da década de 2000, né? Mas em 2005 começou a aparecer medicamentos para essa doença de hipertensão pulmonar, que é uma doença grave, né? E não tinha tratamento, a gente tinha contato com a doença, mas é uma doença das artérias pulmonares, não tinha nenhum tratamento específico, né? Mortalidade muito alta, parecido com a mortalidade por câncer, né? E como apareceu o primeiro medicamento para essa doença e não estava incorporado ainda no SUS, e a gente vendo que a ciência estava evoluindo, a gente começou a criar os ambulatórios específicos, né? Tanto no HC, lá no Júlia também, depois na Santa Casa.
aqui de Belo Horizonte, e então, aquele grupo de pacientes já tinha alguma opção de tratamento não incorporado, então a gente começou a trabalhar fazendo as gestões com a Secretaria de Saúde no sentido de trazer, públicas, né? de trazer, pelo menos discutir inicialmente a possibilidade de incorporação no Estado, porque a gente não tinha acesso nessa época ao Ministério da Saúde. Então foi interessante porque como eu lembro que o secretário de Saúde na época falou, olha, só se fizer uma frente, foi em 2005 a reunião com o secretário, e falou para nós, esse grupo que eu comentei, que olha, só se fizer uma frente de governadores para poder a gente organizar, para poder pagar esse tratamento que é caro e tudo mais, né? Bom, aí o paciente precisa ser tratado, as famílias acabam judicializando, né? Isso é uma coisa importante porque não é o médico que judicializa o tratamento. Quem judicializa é o cidadão. E o cidadão, ele pede um relatório, você é um médico assistente, você não pode negar de dar um relatório, né? Então tem uma discussão hoje a respeito da judicialização, culpando muito o médico, mas quem judicializa é a família. Se a família pergunta para você se existe algum tratamento, fala, existe, está aprovado na vida, na Anvisa, né? Esse, mas não está no SUS. E custa tanto. As doenças raras. Doenças raras. Hoje está mais fácil conversar sobre isso, mas naquela época lá, né, era assim que funcionava. Então, começou-se a judicializar muito o medicamento para hipertensão pulmonar. E então o que aconteceu que a Promotoria de Justiça da Saúde, a promotora de Justiça da Saúde na época, notando aquela judicialização, ela começou a fazer algumas audiências com a associação de pacientes, com os médicos, conosco, para entender isso. Porque ela falou, se isso é justo, se a doença tem tratamento, a doença é grave, né, e o tratamento modifica a doença, então nós temos que fazer um protocolo para o Estado. Sim. E ela batalhou muito por isso, né? É uma coisa interessante porque nessa fase eu já estava no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, e ela já tinha mandado para outros hospitais um ofício solicitando a confecção de uma nota técnica para embasar a medida que ela ia impetrar, né, para o Estado adotar o protocolo de hipertensão pulmonar. Né? Mas ela não conseguiu e tal, e acabou mandando para o Hospital das Clínicas. Então eu lembro que eu era o chefe do Hospital das Clínicas, do serviço, né, e do ambulatório de hipertensão pulmonar. O diretor do hospital me chamou e me deu na mão o ofício, eu li. E quando eu li, tinha assim, eram 10 dias que faltava do prazo que ela pediu, porque o papel já tinha rodado, tinha ido no Júlia, não sei aonde mais, e foi no HC. Eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu fiz rapidamente, em poucos dias, entreguei no último dia lá solicitado. Foi interessante, que foi uma sexta-feira, e aí houve uma audiência com pacientes, com a promotora de justiça e com os médicos, familiares dos pacientes, a respeito disso, e ela comentou que, olha, já mandei, nós estamos discutindo aqui, uma sessão muito emocionante, porque os pacientes, família, né, eles sofrendo muito, e ela falou, olha, já mandei para o hospital, mas vocês não me entregam a nota técnica. Eu falei, ups, levantei lá. Ela foi entregue hoje de manhã, inclusive foi um office boy, né, do Hospital das Clínicas, foi entregar, eu falei, você entrega, você não sai de lá enquanto não receber, porque hoje é o último dia. Aí essa nota técnica, ela oficiou o secretário de Saúde, aí fez uma consulta pública e virou o protocolo estadual de hipertensão pulmonar, que foi o segundo protocolo do Estado, o Ministério não tinha ainda. O primeiro foi São Paulo, foi 2010, mais ou menos. Foi final de 2010, acho que 2011 publicou. E foi o segundo, né? De lá para cá, aí o Ministério acabou fazendo um protocolo, né, para hipertensão pulmonar, um pouco, vamos dizer assim, aquém do que a gente precisava para a época, que já era 2014, mas, enfim, aí a gente conseguiu andar mais um pouco, né, e com isso aí veio a época da Sociedade Brasileira, que nessa época a sociedade criou também a Comissão de Circulação Pulmonar. Talvez ela tenha sido um pouco antes, mas ganhou muito corpo
porque estava havendo muita pesquisa, novos medicamentos chegando, né? Então, assim, abriu uma possibilidade de tratamento para essa doença tão grave. Aí nós crescemos juntos e aí essa comissão da brasileira também é bastante atuante.